Um dos serial killers mais famosos que a gente conhece hoje em dia foi o Richard Ramirez, também conhecido como Perseguidor Noturno. Ele tinha vários vínculos com satanismo e costumava deixar pentagramas na cena do crime. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar temas que vocês querem ver aqui nos vídeos. As fontes e os créditos estão sempre na descrição. E mais um caso da nossa série de serial killers. Eu sei que esse caso é bem famoso, tem inclusive uma série muito boa na Netflix chamada The Night Stalker, que vocês podem assistir, que tá super completa. Mas, como a gente tá falando de serial killers, não tem como deixar de lado o Richard Ramirez. Então fica aquele aviso inicial, o alerta de gatilho, que essa história é bem gráfica, tem cenas bem polêmicas, descrição de cena do crime, e pode ser bem violento para algumas pessoas. Então, se você não gosta desse tipo de conteúdo, fica à vontade para ir para outro vídeo. Tenho certeza que a gente vai se encontrar em outros vídeos do canal. E bora pra história! Quando o Richard Ramirez tinha 2 anos de idade, um armário caiu em cima da cabeça dele e ele fez um corte bem grande na testa que levou 30 pontos. Mais tarde, quando ele tinha 5 anos, ele estava na escola e ele foi atingido de novo na cabeça por um balanço. Isso deixou ele inconsciente e a partir desse momento ele disse que ele começou a sofrer de convulsões. Tem outros casos de serial killers que a gente falou aqui no canal que tem em comum essa pancada na cabeça quando eles eram crianças. Não que isso justifique alguma coisa, mas será que tem alguma influência no que eles se tornaram depois? O Richard tinha outros 4 irmãos, inicialmente eles moravam no Texas e o pai dele era um policial aposentado. Ele tinha alguns problemas de crises de raiva e aí ele descontava nos filhos e na esposa. A situação na casa do Richard era bem caótica e ele acabou passando muito tempo durante a infância, pelo menos até os 10 anos, com um primo dele chamado Miguel. O primo dele tinha ido pra guerra, inclusive participado da guerra do Vietnã. E ele era bem perturbado da cabeça. Ele adorava contar pro Richard os crimes que ele tinha cometido quando ele estava na guerra. E eram crimes bizarros, várias mulheres que ele tinha estuprado. Ele costumava mostrar fotos pro Richard dessas coisas que ele fazia. Inclusive teve uma foto bem bizarra de uma mulher decapitada que ele tá do lado e ele tinha estuprado e matado aquela mulher. Então vocês imaginam como era para um garoto, uma criança, ver aquelas coisas. Mas como ele era criança e como o primo se vangloriava muito do que ele tinha feito, o Richard acabava achando aquilo legal. E ele também disse mais tarde em algumas entrevistas que o primo dele ensinou como matar pessoas e como cortar o corpo de forma mais apropriada. Também teve um incidente, agora com o Richard com 10 anos de idade, em que o primo dele teve uma discussão muito grande, muito grave com a esposa. E aí ele pegou uma arma e atirou na cabeça dela, na frente do Richard. Ele viu tudo aquilo acontecer. Então, para uma criança, aquilo provavelmente foi bem traumático. O primo dele chegou a ser preso, ele foi denunciado, ficou um tempo em custódia. Só que depois ele acabou sendo inocentado. Não bem inocentado, né? Ele foi considerado insano, ele tinha alguma doença mental. Então ele foi levado para um hospital psiquiátrico para cumprir a pena lá. Como agora o Richard não tinha mais a casa do primo como refúgio, ele decidiu ir morar um tempo com a irmã e com o marido dela. Só que a família toda dele era toda perturbada, eles tinham uma noção do que fazer com crianças que não dava para entender. O marido dessa irmã costumava levar o Richard de carro para dar umas voltas e eles ficavam espiando as janelas de mulheres que estavam se trocando ou usando banheiro ou coisas assim. E o Richard foi achando que aquilo era normal. E aí ele foi crescendo, foi pra escola. Desde muito pequeno ele foi começar a usar drogas, ele usava muita maconha e depois outras drogas que ele considerava como recreativas. Os dentes dele começaram a apodrecer também nessa época por causa das drogas e pelo descuido que ele tinha com a própria saúde. E aí ele começou a trabalhar meio período, quando ele cresceu um pouco mais, em um hotel. O hotel chamava Holiday Inn. Desde essa época, ele começou a usar a chave que ele tinha dos quartos para roubar os hóspedes. Então, quando os hóspedes saíam do quarto, ele aproveitava para entrar lá e roubar os bens valiosos deles, dinheiro, joias ou alguma coisa que tivesse no quarto. Teve uma vez que teve um incidente muito grave que levou ele a ser demitido, que ele entrou em um quarto que tinha um casal ocupando, e aí só tava a mulher no quarto, o marido tinha saído um pouco, e aí ele
tentou estuprar essa mulher, só que o marido chegou bem na hora, e aí ele reportou aquilo pro hotel, né? Ele conseguiu tirar o Richard, e ele foi processado, só que depois o casal tirou a denúncia contra ele, porque eles eram de outro estado, e aí eles iam ter que ficar voltando lá pra testemunhar, e eles não queriam isso, então eles meio que deixaram isso pra lá, mas o Richard foi demitido. Nessa época, ele já tava no ensino médio, só que ele só fez 1 ano, e depois ele decidiu sair da escola. Ele começou a viver uma vida bem desleixada, ele ficava caminhando pelas ruas, ele só comia comida pronta, isso quando ele comia, e porque ele consumia muitas drogas, ele foi preso várias vezes por poucos períodos de tempo, por causa de posse de drogas e também por pequenos furtos que ele cometia, principalmente de carros. Quando ele tinha 22 anos, ele decidiu se mudar para Califórnia e foi lá que todos os crimes aconteceram. Lembrando que já comentei aqui no vídeo do Hotel Cecil que ele foi um dos serial killers que morou no hotel e que cometeu crimes enquanto estava hospedado lá. Um pouco antes dele se mudar para Los Angeles, ele estava em São Francisco e lá ele cometeu um crime, ele matou uma garota de 9 anos num hotel que ele estava hospedado, levou ela pro porão e o corpo dela foi encontrado um pouco depois. Ela foi estuprada também e esfaqueada até a morte. Esse crime foi muito triste, mas a princípio ninguém relacionou ele com o Richard Ramirez. Acredita-se que foi a primeira vez que ele matou, mas só em 2009 que eles conseguiram culpar ele por esse crime, porque eles conseguiram fazer uma análise do DNA que estava lá na cena. Os crimes dele começaram com mais intensidade em Los Angeles em 1985. A primeira vítima que eles encontraram foi uma mulher chamada Ginny, de 79 anos de idade. E eu já deixo o aviso pra vocês que a grande maioria das vítimas do Richard Ramirez eram idosos. Eu já li alguns criminólogos falando sobre isso, que às vezes a pessoa que mata mais crianças e idosos não é nem porque ela tem algum tipo de fetiche, ou porque necessariamente tem alguma atração por essas pessoas, mas porque talvez a pessoa é covarde e acha que vítimas crianças e idosas são mais fáceis de lidar e mais fáceis de capturar. E no caso, a tendência é que sejam mesmo, né? São pessoas mais frágeis. Esse caso foi muito intenso porque ela foi esfaqueada tantas vezes na garganta que ela quase foi decapitada. Eles até conseguiram achar uma impressão digital na cena do crime, mas não tinha nenhum suspeito. Nesses casos de serial killer, normalmente, quando eu faço vídeo sobre eles, eu não vou passando vítima por vítima porque o modus operandi acaba sendo muito parecido. Mas no caso do Richard, a gente vai passar por várias vítimas diferentes, por mais que fique um pouco repetitivo, porque cada caso, cada vítima tem um detalhezinho a mais que é importante pra gente entender o caso. Depois, ele atacou uma mulher chamada Maria, de 22 anos. Ela estava estacionando o carro dela na garagem quando ele atacou ela e ele atirou no rosto dela. Só que, como reflexo, ela levantou a mão e ela estava segurando a chave do carro. E aí a bala ricocheteou na chave e caiu pra longe. O Richard, como viu ela sangrando, achou que ela estava morta e ele foi entrar dentro da casa, onde ele encontrou a colega de quarto dela. Essa mulher tinha 34 anos, ela ouviu o barulho lá fora, ela ouviu o tiro e ela tentou se esconder ali atrás do balcão da cozinha. E aí teve uma hora que ela sabia que ele estava dentro da casa, mas ela foi dar uma olhadinha pra cima pra ver onde ele estava e no que ela deu essa olhadinha, ele viu ela. E aí atirou no rosto dela e ela acabou morrendo. E aí ele roubou a casa, pegou todos os bens valiosos, a mulher que tinha sido atacada acabou sobrevivendo e aí ele saiu correndo e foi tentar roubar um carro pra conseguir fugir. Quem tava dirigindo esse carro era uma mulher chamada Verônica. Ele tenta roubar o carro, atira nela 2 vezes e aí, ao invés de roubar o carro, ele sai correndo a pé. Mais tarde, ele acaba invadindo uma outra casa que aparentemente ele já tinha invadido antes. Um detalhe é que a grande maioria das vítimas eram mortas durante a madrugada, por isso o nome Perseguidor Noturno. Quando ele entrou nessa outra casa, ele encontrou um casal dormindo. O homem, chamado Vincent, tinha 64 anos e a esposa dele tinha 44. Esse casal em específico me deixa muito frustrada com a história, eu não consigo nem imaginar o que eles sentiram. Porque primeiro ele vai lá, ele mata o Vincent. E aí a esposa dele acordou, ouviu o barulho dos tiros e tal, e ela percebe que ele tá ali na casa. Ele espanca ela, amarra os pulsos e pede pra ela falar onde estão os bens, as joias que eles têm pra ele poder roubar. Enquanto isso ela fica ali amarrada no quarto, só que ela consegue se soltar. E ela lembra que tem uma arma embaixo da cama. Então ela fala pra ele pegar tudo que ele quiser, e enquanto isso, quando ela consegue se soltar, ela vai bem em silêncio, pega a arma embaixo da cama e fica esperando ele voltar pro quarto. Com essa movimentação, ele até ouviu um barulho e voltou pro quarto. Quando ele chegou, ele viu que ela estava apontando a arma para a cabeça dele. E aí ela vai lá e puxa o gatilho. Mas no que ela puxa o gatilho, ela vê que a arma não estava carregada. Ela tinha toda a chance de acabar com o serial killer, de matar ele. E vocês imaginam, gente? Vocês imaginam? Você tá com tudo na mão e a arma não tá funcionando.
Depois, eles ficaram sabendo que o marido dela tinha tirado as balas da arma por causa dos netos, pra não ter perigo pra eles. E aí, é claro que isso deixou o Richard muito irritado. E aí, o que ele faz com ela, nesse momento de raiva, é terrível. Ele tentou remover o coração dela, mas ele não conseguiu cortar a caixa torácica. Então, ele decidiu arrancar os 2 olhos dela, colocou dentro de uma caixinha de joias e levou a caixinha com ele. Depois, ela foi esfaqueada repetidamente em várias partes do corpo. Ela também foi baleada no rosto, e aí os investigadores descobriram que o que ele fez com a faca foi depois dela já ter morrido, porque com essa bala no rosto, ela já tinha morrido instantaneamente. Eles foram encontrados no dia seguinte pelo filho deles, que tinha ido visitar, tocou a campainha, ninguém estava atendendo, então eles chamaram a polícia. A polícia também encontrou uma pegada no jardim desse casal, dava a marca clara do tênis do Richard. E aí, nessa hora, vocês devem estar se perguntando, tá bom, bastante gente já foi morta, a polícia ainda não se tocou que tem um serial killer à solta? Sim, eles tinham se tocado, eles estavam entendendo que aqueles casos tinham alguma relação, mas a princípio eles não queriam divulgar nada pra mídia. Nesses casos é muito sensível você divulgar pra mídia, porque o serial killer provavelmente vai estar assistindo, e talvez assistindo o que a polícia tá falando, o serial killer fica mais esperto, e aí fica mais difícil de encontrar ele. Algum tempo depois, ele invadiu uma outra casa de madrugada de um outro casal de 56 e 66 anos. Esse casal, a esposa, chamada Lillian, tinha algumas deficiências e quem cuidava dela era o marido. Ela ficava num outro quarto separado. Ele atirou no rosto do Bill, que era o marido. Ele até tinha tentado lutar, ele também tinha uma arma pra tentar revidar, mas ele não consegue atirar a tempo, e depois o Richard seguiu pro quarto da Lillian. Ele prendeu ela, estuprou e roubou toda a casa. Lembrando que tudo isso aconteceu no mesmo ano de 1985. Algum tempo depois, ele invade uma outra casa de 2 irmãs agora, de 83 e 81 anos. Vocês têm noção disso? E aí ele foi até a cozinha da casa e pegou um martelo. Ele bateu nas duas com o martelo e depois pegou alguns fios elétricos e eletrocutou as duas. Uma delas foi estuprada e foi a partir dessa cena do crime que ele começou a desenhar pentagramas. Nesse caso, ele tinha pegado um batom delas que estava no quarto, desenhou um pentagrama na coxa de uma e na parede do quarto. Não ficou muito claro e eu não consegui encontrar nas minhas pesquisas quando que o Richard Ramirez começou a ter essa relação com o satanismo. Eu sei que no quarto de hotel dele e na casa onde ele morou, eles encontraram livros relacionados ao ocultismo, ao satanismo, então eu imagino que ele começou a estudar sobre isso e seguir essas crenças. Mas no geral, quando você vai ler sobre o caso dele, não tem nada muito específico falando sobre isso. Eu sei também que ele deu algumas entrevistas depois, falando sobre Satã e falando que ele era mau, que ele não se considerava 100% mal, mas que todo mundo era um pouco mal e ele era um pouco mais. I think most humans have in them the capacity to commit murder. They choose not to, not because they are morally superior as they so commonly claim, but because they are imprisoned in a web of responsibilities, commitments, and that would render murder an absurd gamble or ridiculous self-destruction. Essas 2 mulheres depois foram descobertas 2 dias depois, imagina, 2 idosas tinham sido espancadas com martelo, eletrocutadas e tal, ainda conseguiram sobreviver e foram encontradas esses 2 dias depois. Elas ainda estavam vivas e foi a mesma coisa. Uns parentes foram visitá-las e aí elas foram encontradas. Todas essas pessoas que sobreviveram foram capazes de dar alguns depoimentos para a polícia falando do que elas se lembravam da fisionomia da pessoa que fez aquilo com elas. Elas sempre comentavam de um homem alto, moreno, com cabelo um pouco comprido. Nos próximos ataques também eram de mulheres idosas, acima de 60 anos. Uma delas foi espancada brutalmente com uma lâmpada até ela morrer, e a outra também foi espancada, e ele chegou até a chutar a cabeça dela de forma que a marca do tênis ficou no rosto, não sei se na testa ou no rosto, mas aí a polícia conseguiu comparar que aquela marca do tênis que estava na testa dela também estava no quintal daquelas outras vítimas. Então ficava cada vez mais claro que se tratava da mesma pessoa. Aí ele começou a comprar outras ferramentas para cometer os crimes, ele comprou um machadinho e ele continuava naquela onda de roubar os carros. Ele ia lá, roubava o carro, cometia o crime e depois deixava o carro em algum lugar. Em uma das casas que ele invadiu e matou o casal, tinha um garoto de 8 anos. Ele pegou esse garoto, amarrou as mãos dele e foi levando ele por toda a casa para ele falar onde estavam os itens valiosos. Ele pediu pro garoto jurar por Satã que não estava escondendo nenhum dinheiro dele. Depois que ele roubou tudo que ele queria, ele foi embora e deixou o garoto lá preso,
mas ele conseguiu se soltar e ir até os vizinhos para contar o que tinha acontecido. E aí ele deu esse depoimento. Depois ele foi para uma casa de um outro casal, dessa vez eles eram mais jovens, ela tinha 27 anos e o marido 31, e ele fez a mesma coisa, ele pediu pra mulher, quando estava sendo estuprada, jurar por Satã que ela não ia gritar. Então aí a gente começou a ver esse padrão dos pentagramas, do satanismo. E aí, depois que os assassinatos não paravam, a polícia estava ficando cada vez mais preocupada, porque a população já estava em choque de ficar meio que sabendo por cima dos assassinatos, né? Não tinha nada na mídia, mas o pessoal já estava desconfiando que tinha alguma coisa errada acontecendo. E aí a polícia falou, tá bom, vamos fazer uma conferência aqui e falar mais ou menos o que tá rolando. E foi aí que eles divulgaram todos os detalhes. Eles falaram, gente, tá rolando isso, 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 já tiveram esses casos, essa é a marca do tênis dele, a pegada é essa, se alguém souber de alguma coisa, entre em contato com a polícia. Falaram tudo. Falaram que tinha algumas impressões digitais. At first, Los Angeles police thought that the murder of a young woman last March was an isolated act of violence, but since then they've come to believe it was connected to a wide-ranging series of assaults by a killer who's become known as the Night Stalker, a killer who apparently struck again during the weekend. Police today continue to search for any clues in the near-fatal shooting of 29-year-old William Carnes and the rape of his girlfriend. They're apparently the latest victims of the Night Stalker, thought to be responsible now for 34 brutal attacks, 14 of them fatal. These serial killings, once confined to the near Los Angeles area, are now spread over 500 miles from San Francisco to Orange County. Just as before, the assailant entered a house in a quiet middle-class neighborhood in the pre-dawn hours on Sunday through an unlocked window and attacked the couple while they slept. Neighbors are terrified. The killer, who attacks randomly, is described as white, 25 to 30 years old, with a predominant feature of badly stained teeth. So 5,000 flyers have been distributed to Los Angeles dentists asking for help with identification. Deram algumas descrições que as vítimas falaram do Richard Ramirez, e aí os investigadores ficaram muito irritados, porque eles falaram, meu, agora vai ficar mais difícil ainda. Ele sabe que o que a gente está procurando. E dito e feito, o Richard ouviu todo aquele noticiário. Ele estava bem esperto no que estavam falando dele. E a primeira coisa que ele fez foi pegar o tênis dele e jogar no rio. Só que é claro que ele não ia parar. Nessa hora, a cidade já estava em alerta. Tava todo mundo com muito medo. A polícia falou que era para todo mundo trancar as portas, as janelas, ficar esperto se alguém tentasse entrar de madrugada. E foi nessa conferência também que eles deram o nome pro Richard Ramirez, de The Night Stalker ou Perseguidor Noturno. E aí, quando o Richard foi tentar fazer as próximas vítimas, tinha um garoto de 13 anos na casa que estava bem esperto. Ele percebeu que tinha um carro ali meio que rodeando a casa de madrugada. E aí ele foi logo acordar os pais. Todo mundo começou a fazer muito barulho dentro da casa pro Richard perceber que eles estavam acordados. E aí o Richard ficou assustado com aquilo. Ele entrou no carro que ele tinha roubado e saiu correndo. Mas o garoto de 13 anos foi muito esperto. Ele saiu de dentro da casa, corajoso também, né? Pegou um papelzinho e anotou várias coisas sobre o carro. A cor, o modelo, a marca, e ele conseguiu até umas letras e números que tinham na placa. E aí, esse garoto contatou a polícia foi atrás, né, foi procurar o veículo. Depois de alguns dias, eles encontraram esse veículo abandonado, e o Richard era muito cuidadoso para não deixar nenhuma impressão digital, nem nada, nos carros que ele roubava. Mas eles conseguiram achar uma impressão digital que estava no espelho, e aí eles levaram essa impressão para Sacramento, para análise, e depois de alguns dias, eles acharam na base de dados o nome do Richard Ramirez, porque como ele já tinha cometido aqueles outros crimes envolvendo drogas e até multas de trânsito, ele já estava na base de dados. E aí a polícia decide divulgar a foto do Richard em todos os jornais, todas as revistas, na televisão, em tudo que eles podiam. A polícia também fala na conferência que eles já sabiam quem ele era, que era para ele se entregar, que ele não tinha mais saída, e o Richard estava ciente disso, ele ficou um pouco em pânico. A primeira coisa que ele decide fazer é ir até a casa do irmão, que morava em uma outra cidade, em Tucson, no Arizona. E aí ele até pegou um ônibus para ir até a cidade, mas por algum motivo ele muda de ideia e volta para Los Angeles. Nessa época, só pra contextualizar vocês, pouco antes, né, dele ser divulgado em todas as notícias, ele ficou hospedado no Hotel Cecil, então ele tinha um quarto lá, e muitas vezes as pessoas viam ele chegando de um jeito muito estranho, tipo, ele chegava com a camisa toda ensanguentada, daí ele tirava a camisa e jogava a camiseta no lixo, subia pro quarto dele semi-nu e ninguém fazia nada. Até porque o Hotel Cecil, vocês podem assistir o vídeo lá, era um lugar de gente bem esquisita, né? Ou tinha gente muito viciada em droga, ou tinha outros assassinos, ou tinha gente que simplesmente não ligava pro que estava acontecendo. Então, tiveram esses momentos aí. Bom, daí ele voltou pra Los Angeles, e aí no que ele voltou, ele viu que ele tava em todos os lugares, simplesmente. Ele foi correndo pro
uma rodovia e tentou roubar um carro, mas no que ele tentou roubar esse carro, tinha uma mulher lá dentro. Outras pessoas começaram a diminuir a velocidade, perceber o que estava acontecendo e impedir ele de roubar esse carro. Só que aí as pessoas começaram a olhar e falar: acho que eu já vi esse cara em algum lugar. E ele percebeu que ele estava sendo reconhecido. Então ele saiu correndo, tipo, em 12 minutos ele correu, sei lá, mais de 1 quilômetro, muito rápido, e tentou roubar outros carros pelo caminho, mas no que ele estava correndo, ele acabou caindo em um bairro de Los Angeles bem perigoso. E aí ele tentou roubar um outro carro nesse bairro, mas aí tinha um grupo ali, tipo uma gangue, vários homens, que percebeu que ele estava tentando roubar o carro, e eles falaram: não, não vai roubar. Não. Eles espancaram o Richard e um dos caras pegou uma barra de metal e bateu na cabeça dele. E aí ele ficou meio tonto, meio inconsciente, e nisso eles conseguiram segurar o Richard até a polícia chegar. E aí quando a polícia chegou, eles sabiam que eles tinham pegado o culpado. E aí é óbvio que ele foi preso, ele ficou aguardando julgamento, a polícia já tinha certeza que ele era o culpado, por causa de todas as evidências possíveis que ligavam a ele. Tinha a impressão digital, que já era, tipo, o essencial. E depois o DNA dele foi combinado com várias outras cenas do crime que ele tinha deixado ali, alguma coisinha. E as vítimas que sobreviveram também foram levadas pra testemunhar no julgamento. E aí elas deram a descrição específica e falaram: não, é esse cara que me atacou. No primeiro dia do julgamento, ele cravou um pentagrama na mão dele. E ele mostrava isso com muito orgulho, tem várias fotos. Ele também gritava pro Satã várias vezes durante o julgamento. No julgamento, me assusta bastante as reações dele, a cara que ele fazia, até em entrevistas, dá pra ver que ele tem muita raiva, ele mostra muito desdém, assim, parece que ele se sente superior. E aí o julgamento durou vários dias, tinham vários jurados, e um dos guardas da prisão ouviu que ele tava meio que tentando levar uma arma pra um dos dias do julgamento pra atirar no promotor. Ele tava meio que se gabando disso na cela, que ele ia conseguir, e isso levou com que o tribunal instalasse um detector de metais lá. E aí uma coincidência muito bizarra que aconteceu foi que uma das juradas não conseguiu chegar a tempo pro julgamento, então eles tiveram que pausar o julgamento até ver o que tinha acontecido. E aí eles descobriram que essa jurada tinha sido morta com tiros. E aí todo mundo ficou em pânico, achando que o Richard conseguiu planejar o assassinato de uma das juradas enquanto ele estava preso para poder retardar o tribunal, né? Para que demorasse mais para que ele fosse julgado ou até que ele conseguisse fazer uma apelação, conseguisse advogados melhores. E todos os jurados ficaram com medo, né? Vocês imaginam? Eu também ficaria morrendo de medo de voltar lá no tribunal. E aí, por fim, eles acabaram descobrindo que não teve nada a ver, que quem matou essa jurada foi o próprio namorado dela. Só que foi uma coincidência muito bizarra. E aí, como em vários outros casos de serial killers, eu acho que o do Richard Ramirez e do Ted Bundy, foi um dos que mais aconteceu isso. Ele tinha várias fãs, né? Ele recebia várias cartas na prisão, muitas pessoas acreditavam que ele era inocente, muitas mulheres se apaixonavam, achavam ele charmoso, bonito, e ele se sentia um galã. Ele meio que flertava também com as pessoas que iam assistir o julgamento dele. Então, muita gente protestou querendo a libertação dele, falando que ele não era responsável por aqueles crimes, mesmo tendo todas as evidências possíveis contra ele. Então, isso só mostra pra gente como ele era manipulador e como ele realmente conseguiu manipular várias mulheres pra ficar do lado dele. Inclusive, essa jurada que tinha sido morta foi substituída por uma outra chamada Cindy, que era completamente obcecada pelo Richard Ramirez. Ela ficava ali admirando ele enquanto ele estava no tribunal, e ele era bem inteligente, ele ficava flertando com ela, porque ele achava que assim ele ia conseguir convencer o júri de que ele não era culpado, ou até de diminuir a sentença dele. Mas com todas as provas apresentadas no tribunal, ninguém queria saber daquilo. Eles viram a barbaridade dos crimes, principalmente por ter sido cometido contra idosos, então ele foi sentenciado à morte na câmara de gás. A sentença dele foi de 13 assassinatos, 5 tentativas, 11 estupros e 14 roubos. Enquanto ele estava preso, ele ficou sentado no corredor da morte durante 23 anos. Vocês sabem que a sentença de morte não é feita logo em seguida, né? Então ele ficou preso por vários anos. E enquanto ele estava preso, ele deu várias entrevistas, várias pessoas fizeram documentários, inclusive no museu do Zach Bagans, que eu falei pra vocês que eu fui, tem vários itens do Richard Ramirez. Tem uma camiseta que eles acreditam ser assombrada, ser possuída, e foi a camisa, na verdade, que ele usou pra cometer vários dos crimes. E tem outros itens dele também que ele fez durante a prisão e que, relacionados a ele, acreditam que pode ter sido possuído. Why did you kill those people? No comment.
I cannot answer it at this time. They are desires, whereas if I didn't give in to them, I would be crushed by them. I believe in the evil in human nature. This is a wicked world, and in a wicked world, wicked people are born. I'm not going to blame society, my race, or people, or anything. It is up to the individual like myself to keep on knocking on whatever door they want to get into. As far as Satan is concerned, I believe in a malevolent being. His description eludes me, but I have felt powers that are evil. I don't care about myself, really. I don't care about what happens to me. I never did, really. Muitas pessoas acreditam que, como ele tem essa relação com o satanismo, ele também estava possuído quando cometia os crimes, mas na minha opinião, são só pessoas querendo amenizar o que ele fez com uma força superior. É óbvio que ele era um psicopata e que ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo e dos crimes que ele estava cometendo. Ele também se casou com uma mulher enquanto ele estava preso, o nome dela era Doreen, e o casamento foi feito dentro da prisão, que eu acho extremamente bizarro. Ela era uma das fãs dele e ela decidiu terminar o casamento porque quando ela descobriu aquele caso, né, da garota de 9 anos que ele tinha matado lá em 2009, então ela achou demais, então ela decidiu não ficar com ele. Ela ficou meio chateada, o que é bizarro, né? Todos os outros crimes que ele cometeu não foram nada, mas a garota de 9 anos, daí ela não gostou. E, gente, eu tô falando isso num tom de brincadeira, mas vocês sabem que isso é muito sério, né? Eu só acho muito irônico a cabeça das pessoas, a opinião delas, de tipo, ai, vou ser obcecada por um serial killer, mas agora que eu descobri que ele matou uma criança, daí agora não sou mais. Pô, tipo, ele cometeu vários outros crimes brutais e você não acredita até uma hora que afeta de verdade a sua cabeça. Não faz sentido nenhum. Eu fico revoltada. Vocês estão vendo, né? E aí, quando ele tava perto de ser executado, ele começou a passar meio mal. Ele foi levado pro hospital e acabou falecendo no hospital com 53 anos. Então, ele não foi morto pelo Estado, né? Acabou que as condições de saúde dele acabaram matando ele. E eu não sei exatamente quais foram as causas da morte, mas ele já tinha tido uma vida de vários vícios, então a saúde dele é óbvio que estava prejudicada. E eu acredito que tem um pouco de karma aí também. Uma curiosidade é que o Richard Ramirez era muito fã da banda AC/DC e ele cometeu vários dos crimes usando a camiseta da banda. Tem uma música do AC/DC chamada Night Prowler. Ela descreve a entrada durante a noite de uma pessoa na casa de outra. E aí dizem que essa é a canção preferida do Richard Ramirez e que ajudou para ele ser chamado de The Night Stalker, ou perseguidor noturno, porque ele entrava sorrateiramente na casa das vítimas durante a madrugada. A banda foi muito prejudicada por causa disso. Eles viram que a música tomou uma conotação muito negativa. E aí eles explicaram que, na verdade, essa letra era sobre um garoto que estava entrando na casa da namorada durante a noite para ficar junto com ela. E eles chegaram a cancelar vários shows pelos Estados Unidos nessa época por causa dessa má publicidade. Enfim, esse é o caso do Richard Ramirez. Vocês podem conferir várias entrevistas dele na internet. Ele realmente era um cara doido. The world has been fed many lies about me. I have read very few truths. Who are you? Just a guy. Just a guy. Depois, tem algumas pessoas também que fizeram investigações paranormais no Hotel Cecil. Eu acho que até tem um react meu aqui no canal que eu tô reagindo a essa investigação. Mas muitas pessoas que vão lá levam a Spirit Box e dizem conseguir entrar em contato com o Richard Ramirez. Tem um quarto lá, hoje o hotel tá desativado, né? Tem vários andares desativados. Algumas pessoas que moram lá são moradores porque alugam um apartamento, mas você não pode se hospedar lá, por exemplo. E aí tem um quarto lá que não tem nada no cômodo, igual da Elisa Lam, também não tem nada no cômodo. Mas é o quarto onde o Richard Ramirez ficou hospedado. E aí quando eles entram nesse quarto com o Spirit Box, é um quarto que apresenta bastante atividade paranormal. O sensor de temperatura sempre cai a temperatura, o EMF também, que é um sensor eletromagnético, também pega como se tivesse alguém ali. E na investigação que eu assisti, eles conversaram na Spirit Box e falava como se tivesse uma entidade demoníaca ali. Eu particularmente acredito muito nisso de energia e eu acredito que pessoas assim têm uma energia muito negativa. Então eu não duvidaria se tivessem realmente espíritos ruins junto com essa pessoa.
Mas fica a critério de cada um acreditar. Vocês podem assistir as investigações e tirar as próprias conclusões. Mas esse foi o Richard Ramirez. Ele é um dos serial killers mais infames. Eu digo infames porque eu não gosto de falar deles como famosos. Não acho que pessoas assim têm que ser famosas, mas ao mesmo tempo é importante a gente falar sobre elas pra gente saber que isso existe sim, que existem pessoas com distúrbios e que são completamente doidas e que não é só um filme. Enfim, comentem aí se vocês já conheciam esse caso, provavelmente já, mas comentem o que vocês acham e até a próxima.